versículo 4 do capítulo 19 de Êxodo. Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque a terra é minha. Glória a Deus. Diga assim: a terra é do papai. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas palavras que falarás aos filhos de Israel. Só até aqui. Foi o que Moisés recebeu de Deus para falar aos filhos de Israel. Isso aqui de acordo com a aliança que Deus fez com Abraão. Amém. Glória a Deus. Antes de continuar, eu estou vendo algumas pessoas aqui que talvez estejam aqui pela primeira vez. Tem alguém aqui nos honrando com a sua presença pela primeira vez aqui? Primeira vez? Sejam bem-vindos, amém? Posso só pedir que vocês fiquem de pé? Só vocês. Queremos honrar vocês. Sejam bem-vindos, viu? Receba nosso carinho, nosso abraço. E pode abraçar mesmo, porque eu não consigo chegar aí, mas você arrocha aí, aleluia. Glória a Deus. Amém. Que vocês possam fazer parte dessa família, caso vocês não tenham lar espiritual. Se já tiverem, leve um grande abraço, um beijo para o seu pastor. Aleluia. Glória a Deus. Vou falar. Fala comigo, a graça e a águia. Eu comecei essa série, nós estamos na 9ª ou 10ª, não sei agora, mensagem. Domingos seguidos, em sequência, 10ª, né? Falando sobre a graça de Deus. Eu comecei essa série, eu lembro bem, perguntando quem já havia sonhado que estava voando. Alguém já sonhou que está voando assim? É tão bom esse sonho, né? Quase todo mundo. Gente, já sonhei desde que eu era, antes de me converter. Eu já planei ali em cima do Pão de Açúcar, do Cristo Redentor com meus amigos. Vamos para lá. Já tive vários tipos de sonho voando. Esse foi um dos melhores. Mas eu tive sonho voando que eu, depois de convertido, que eu sabia que eu tinha que crer. Se eu cresce, eu voava. Quando eu não cria, eu caía. Entendeu? Então, quando eu estava com pouca fé, eu sempre voava baixinho para não me machucar. E as pessoas ficavam espantadas que eu voava. E eu ficava todo metidão lá que eu voava no sonho. Eu falei, isso é demais, mas eu sabia que era por causa da fé. Eu sabia. Né? Igualzinho aqueles filmes onde, no caso o Homem-Aranha, ele não voa, mas ele vai com aquela teia, né? Mas você se jogava dos prédios assim e falava, não, eu sei que eu posso, eu tenho que acreditar. Então a graça de Deus, eu fiz uma comparação ao fato de você conseguir voar. Na verdade, a graça de Deus é uma sustentação espiritual, independente das circunstâncias. A graça de Deus é muito mais do que isso, nós temos falado. Se você não ouviu, ouça várias mensagens, né, que já estão inclusive no nosso site, para você poder entender melhor. Também, só que eu acho que voar é melhor do que andar sobre as águas. Mas Pedro andou sobre as águas. E ele andava sobre as águas, olhando para Jesus. Na hora que ele olhou para a tempestade, para as circunstâncias, olhou para o vento, ele provavelmente, porque o oposto da fé é o medo. Assim como a coragem está ligada à fé, a covardia está ligada ao medo. Então, Pedro ali, ele se preocupou consigo mesmo. Talvez ele pensou, se eu afundar, eu não sei nadar. Não fiz a aula de natação. Mamãe não pagou aula de natação para mim, não sei nadar. Quer dizer, imagina todos os pensamentos. E aí ele começou a afundar. Enquanto ele olhava firmemente para o autor e consumador da sua fé, correndo a carreira que lhe estava proposta, ele caminhava sobre as águas. Então a graça, gente, é uma sustentação. É como deveriam caminhar todos os cristãos. Mas o que nós temos visto e aprendido durante toda essa série é que a maioria das pessoas nas igrejas não estão na graça, elas estão debaixo da lei. E a Bíblia fala que maldito é aquele que for pendurado no madeiro. E a Bíblia fala que Jesus nos resgatou da maldição da lei. A Bíblia fala, Paulo diz, todo aquele que está debaixo da lei está debaixo de maldição. Isso tudo já foi falado aqui. Então, eu quero comparar
profeta, por que ele é profeta? O profeta é aquela pessoa que anda no alto, voa alto, vive se renovando em Deus, e por andar alto, isso tudo é metafórico, isso é tudo simbólico, como Deus está no céu, né? Então a gente fala céu, a gente olha para cima, não é? Mas não é o céu físico, nem a terra física, inferno a gente olha para baixo, não é? E aí, quando você está no alto, você ouve de Deus. E o que o profeta faz? O profeta, ele ouve de Deus, ele tem a visão de Deus, que é a visão do alto. Se tiver um incêndio na floresta, se você não tiver a visão do alto, você pode estar tentando fugir, e em vez de você fugir, você está indo correndo em círculos, exatamente para o lugar onde está pegando fogo. Então, uma visão ampliada é a visão perfeita, a visão do alto. E quando você ouve de Deus, tem a visão do alto, lá de cima é a visão profética. Tá certo? E aí, quando você ouve de Deus, você, profeta, ouve de Deus e traz ao povo. O sacerdote ouve do povo. O que mais você quer? Oração? O que mais? Esse problema é muito sério. Eu vou chorar com os que choram. Vamos chorar junto aqui, ajoelhar. Eu vou levar a sua oração a Deus. O sacerdote, ele ouve do povo e leva a Deus. Então, chegamos a uma conclusão. Esse caminho é alto e precisa ser rápido. Então, você precisa de asas. Diga para o seu irmão, você precisa de asas. Você precisa subir e descer o tempo todo. Porque eu ouço de Deus, vou ao povo. Eu ouço do povo, vou a Deus. Acabei de ler que nós seríamos reino de sacerdotes, profetas. Então eu preciso de asas. Se você sentir um negócio nas costas assim, meio incômodo, pode ser que a sua asa esteja nascendo, caso você ainda não a tenha. Ok? Glória a Deus. Amados, para confirmar essa palavra que estava no meu coração, né, debaixo de muita dificuldade, ontem nós estava lá, né, organizando as coisas lá no núcleo, os irmãos trabalhando, muita coisa ainda, tudo acontecendo ao mesmo tempo, né? E debaixo de luta, porque estava sendo instalado aqueles sprinklers de incêndio, aí teve um que o registro não estava ligado, estourou, aí veio aquela água preta, aí sujou a pintura toda que estava pintada. Aí quando eu cheguei lá, Luiz, pastor, você não vai acreditar, que foi? A arca de Noé desceu aqui. Eu falei, meu Deus, já entrei na água assim, ploft. Aí, sabe, deu aquela tristezinha assim. Falei, não, vamos limpar isso aqui. Não, já estou limpando, pastor, vai ficar... Aí resolveu, quando eu saí já estava pintado, aleluia. Mas são as lutas da obra, né? Então a gente estava lá fazendo aquela obra, mas Deus já tinha incomodado meu coração. Eu tinha anunciado aqui que terminou ontem, na quinta, na sexta, no sábado, que foi ontem, esses 3 dias agora que passaram, lá em Irajá, com o apóstolo, o Ari Caetano, na igreja Comunidade Cristã Evangélica em Irajá, estava ministrando o pastor Judá Bertelli. Lembra que eu falei aqui semana passada e tudo? E eu pensei, quinta não dá, porque é a minha célula. E célula é célula. Célula tem muito valor, então tem pessoas chegando, e foi a célula que mais encheu. Imagina se eu deixo minha célula para ir para lá. Começando, na 4ª célula, não tem condição. Então a célula é a coisa mais importante. Então, fiquei na célula na 5ª. Na 6ª, imagina se no dia do casamento da Marcela, eu não vou. Né? Aí eu falei para os irmãos da obra, irmão, você vai no casamento? Pastor, não tem como. Eu falei, eu também não tem como eu ir não. Mas eu tenho que ir porque eu vou fazer o casamento. Eu até brinquei com eles. Por causa das atividades, né? Aí foi uma bênção, um casamento, foi lindo, tivemos lá, a Marcela e o Cláudio casaram, a Marcela é supervisora de setor, também líder do Ministério de Teatro e tudo. Aí tá. E no sábado seria aquela inauguração nossa, da cozinha, né? Ali. Aí acho que você ia conseguir sentar, talvez. Mas aí eu pensei bem, Deus falou para eu tirar a inauguração do sábado. Aí eu pensei, não, aí eu vou poder ir lá no Judá Bertelli, lá em Irajá e tudo. E eu me aconselhei, foi de Deus. Primeiro que as cadeiras não chegaram ontem, vão chegar hoje. Sabe aquela coisa assim, eu falei, querido, as cadeiras, a inauguração é hoje, você quer fazer o que comigo? É o nosso coração aqui. Então assim, porque vai deixar para a última hora e tal, a cadeira é para ser entregue em janeiro, só para vocês terem uma noção. Mas glória a Deus, vai chegar na hora certa, também acho que é para não sujar também, deve ser isso. Deus está no controle, tudo dá graças. E aí,
já chegou metade, chegar a outra metade. Então, a gente conseguiu, né, sair. Foi até engraçado, que quando o Beto me ligou, pastor, estou preso aqui na linha amarela, o senhor está onde? Eu falei assim, querido, eu estou na loja comprando ferramenta ainda, né, vou em casa tomar banho para ir para o casamento. Ele já estava indo, né? Mas glória a Deus, já cheguei, como sempre, ainda esperei mais uma hora. Porque casamento é casamento. Não teve um casamento, eu fiz muito casamento, que eu não esperei uma hora, depois que eu cheguei. Então eu dou uns 40 minutos depois do horário ainda, porque eu sei que nesses dias é um dia complicado. Mas vocês verem como é que está. Por que eu estou contando isso? Porque ontem também a gente conseguiu sair um pouco atrasado, pegamos vários engarrafamentos, chegamos até a pensar em desistir, né? Estava lá o Beto, Sidney, Arlete, a Sandra, a gente junto no carro. Eu falei, não, a gente vai. Aí a gente pensou, aí o Deus abriu o trânsito. Bom, a gente chegou na palavra, foi uma bênção. Mas irmãos, foi impressionante. Por que eu estou contando isso ontem? Porque quando eu estava orando, eu estava sentado lá atrás, aí os pastores amigos de lá me chamaram para ficar lá na frente, tudo. Aí eu estava orando, aí o Espírito Santo mandou bater a asinha, né? Eu fiquei batendo a asinha ali, preocupado em não bater em ninguém e tal. E não tinha falado para ninguém esse negócio da águia e tudo. Quando eu abro o olho, aí está no telão uma águia enorme. Eu falei, glória a Deus. Né? O louvor com aquela foto da águia linda assim. Eu falei, como é que eles sabiam? Papai já sabia, né? Aí, tá orando, aí veio um pastor, começou a orar por mim, orando tudo que Deus já tinha falado no meu coração, uma bênção e tudo. O pastor Judá Bertelli já tinha orado bem rapidinho por mim. O pastor Genildo, que tem nos acompanhado, o pastor Simone, nossos discipuladores, ele comentou, olha, já chamei o Judá Bertelli 3 vezes aqui, seria muito bom vocês chamarem. Aí eu comentei com ele, não, ele vai estar lá em Irajá. Então a minha ida lá em Irajá também foi para conhecer ele, conversar, fazer um contato para trazer ele para a gente, amém? Aqui, talvez para o ano que vem, glória a Deus, porque a agenda dele, ele prega até fora do Brasil, ele prega, estava contando lá, né, que ele fez uma conferência, congresso em Miami, em Boston, então assim, só que ele é um cara completamente maluco, não, ele é insano. Eu brinquei com ele, pastor, eu sei que isso é muito maluco, mas eu vim aqui porque o pastor Genildo, porque é maluco no bom sentido, né, porque ele assim, é o cara da intimidade com o Espírito Santo. Então ele tá aqui assim, aí ele começa pregando, aí fala em língua, aí fala, ei, você? O papai mandou te falar, esse cabelo aí não tá bom não, hein? É brincadeira. Mas ele fala umas coisas assim dentro, ele não fere a igreja, é um profeta de Deus. Então ele tem muita intimidade. Só que a intimidade não é algo para um ou para outro, deveria ser para todos. Isso que eu quero falar hoje aqui também. Estou te contando tudo isso porque tem tudo a ver. Então, quando eu cheguei lá, depois no final, o apóstolo fez uma oração, os pastores lá estão naquele jejum de 40 dias, né, de líquidos e algumas coisas bem específicas do jejum deles, como nós tivemos o nosso de 21, e aí estava um corredor aqui dos pastores, e toda a igreja ia passar no meio e ia receber imposição de mãos e oração, e claro que eu não ia perder. Aí estou lá eu com a minha esposa, passando e tudo, aí naquele corredor. Aí de repente o apóstolo falou, eu estou vendo aqui a glória, estava muita gente, então ele não sabia quem estava ali, ele nem tinha me visto, eu acho que nem tinha me visto, porque eu estava lá atrás, aquele corredor grande, tem alguém recebendo uma patente de general, aí eu falei, aí eu senti que era comigo, né, eu senti assim, mas eu fiquei quietinho, falei, não, vai parecer que eu estou querendo ser metido aí, tudo, porque eu fui lá buscar alguma coisa de Deus, com certeza, aí de repente eu estou de olho fechado e passando, Deus está me dizendo que o pastor Anderson é essa pessoa que vai... Amém. Aleluia. Aí, ele começou... E ele nem lembrava, nem sabia da inauguração. Eu já tinha convidado, mas ele nem lembrava. Então ele começou a falar. Aí Deus começou a derramar o mover. Aí começou a loucura acontecer, né? Bem estilo... O pastor José Bertelli estava até lá embaixo orando, nem estava lá. Aí um dos pastores começou a soprar no meu ouvido, quase cuspindo. Aí eu falei, aleluia, pode mandar... Aí falou, não, mas não pode ser assim não, bota ele sentado. Eles fizeram uma cama de braço, assim, eu sentei, começaram a me jogar para o alto. E eu sentei numa cadeira de braços, né, que era o braço dos pastores, e aí, como se eu estivesse assim, sendo sei lá o quê, eu fiquei de olho fechado, porque eu não sou louco de abrir, né, eu só subi e descia, eu falei, o que é isso, Jesus, aleluia. Ia lá para o alto e desci, caía nos braços, eu falei, tomara que eu continue caindo nos braços dos irmãos. Eu sei que quer me levar, eu de olho fechado, aí eu balançava e tal. Eu sei que quando eu fui
abri o olho, já estava sentado no chão, fora do altar e tudo. Mas assim, foi algo tremendo espiritual. E aí depois, eu fui lá dentro conversar com o pastor José Bertelli, ele começou a orar, ministrar, e o negócio é fogo puro. Aí todos os pastores lá dentro da sala do apóstolo, meio caído no chão, ele profetizando. E aí, impressionante, irmãos, assim, como Deus é fiel, assim. Aí eu deitei, né? Aí eu sentia assim, de levantar às vezes. Aí eu sentia que era a questão da asa. Aí ele falou, não, Deus está aumentando essa asa, está te dando essas asas. Começava a falar da asa. Falei, como é que sabe que eu vou falar de águia, de asa para a igreja? E eu vejo no toco uma águia no toco agora, pousando. Impressionante, né, gente? E até no carro o Sidney, pastor, você pode dar uma palhinha da palavra amanhã? Eu falei, não, irmão, eu falei, nem sei direito o que o Espírito Santo vai fazer, mas eu vou pregar sobre a graça e a águia. Então, antes de tudo isso acontecer, eu já tinha até comentado. Então, foi muito bom. Por quê? Porque tudo que eu recebi lá, foi Deus realmente preparando esse novo tempo para a nossa igreja, amém? Um novo tempo, um tempo de exposição. E eu queria falar hoje do poder que a graça tem de nos renovar, amém? Vem cá, amor. Vem cá. Vou chamar a minha águia feminina. É porque ela tem a parte dela também, eu quero que ela fale, é melhor. Não, é porque tem a ver, não tem necessariamente a ver com a palavra da águia, mas tem a ver com a gente, né? Então o pastor, a gente subiu juntos lá, né, para entrar no corredor, para sermos orados. E aí Deus novamente nos lembrou aquela palavra que já está sobre a nossa vida. Ainda mais não tem momento mais propício para isso. Aí profetizaram, né, que eu sou como, tem a unção de Sara. Que isso já foi profetizado várias vezes. Mas que é ventre frutífero, mãe de multidões. Aí, eu acho que o Espírito Santo, por que será, né? E tudo, e que a semente do avivamento. Aí eu percebi, também fiz igual o André, fechei o olho. E sei lá, aí vai acontecendo as coisas, quando você vê, já está sentado no chão, deitado, chorando, acontecem umas coisas lá que a gente não sabe. Mas eu vi assim que o Espírito Santo tomou o apóstolo Ari Caetano, ele ficou meio doido assim. É o semente do amanhã, é as multidões, é a semente do avivamento. E ele só ficava repetindo isso o tempo inteiro. E eu falando, é o pastor Anderson do semente, e a semente do avivamento, e não sei o que. Aí gente, é Deus mesmo falando. Ele ficou doido, ele só sabia repetir isso. E ele estava tinha um tambor lá ungido, e ele pegou como é que é o nome daquele negócio do tambor? Baqueta, né, mas que tem uma bola, né. Aí ele com aquilo na mão, é o pastor Anderson, é o pastor da semente do avivamento. Glória a Deus, mas eu creio que foi uma palavra profética para nós, assim, confirmando mais uma vez, testificando mais uma vez, como que, assim, é o desejo de Deus. Aí falou sobre a barra e anunciou, vai estar inaugurando, é o avivamento, e as multidões, e tudo, e a unção, não sei o quê. Aí ele anunciou. Então foi assim, eu vi que o Espírito, ele estava lá profetizando para algumas pessoas. Tinham outros irmãos aqui do Semente, alguns que foram sem a gente, né, independente da gente, mas que também receberam de Deus, mas só para lembrar assim, a unção que está sobre nós, né? Então, tudo faz parte do plano de Deus. Então, a barra, tudo é profético. O neném, João Gabriel, outro neném. Deus vai derramar outros nenéns, mas não sobre a minha vida mais, eu creio. Falou. Falou também sobre o bebê do avivamento, começou a profetizar, né? Sobre esse bebezinho. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, pastora. Amém. Quem estava era a Amanda, a Lidiane, o Levi, a Luana, a Evelyn, que eu me lembro. Quem mais estava? Acho que eram esses, né? Estava também. Quem mais?
Isso, e era muita gente, vou falar de todo mundo aqui não. Tinha muita gente. Glória a Deus, aleluia. Então, queridos, a nossa história é a história de um Deus que quer nos conduzir através das asas de águia. Amém? Essa é a nossa história. E nós vimos aqui na semana passada, se eu não me engano, que o povo de Deus não entendeu isso e parecia que ouvia um chamado para a terra. Alô, terra, chamando. Aí o povo colocou o pé na terra. Aí Deus falou para Deus: Deus, tudo que o Senhor mandar nós fazermos, nós faremos. Fala para Moisés. Deus ficou muito bravo. Por quê? Porque a lei ela serve para quê? A lei encerra todos debaixo do pecado. Eu não entendo, assim, não sei se Deus ficou bravo. Eu sei que a nuvem mudou de cor, já vimos, né? A nuvem ficou negra. 430 anos depois de Deus fazer um acordo, uma aliança com Abraão pela fé, porque Abraão creu e isso lhe foi imputado para a justiça. 430 anos depois, Deus deu a lei e a palavra para ser cumprida, é claro. A lei é ótima, a lei é boa, com certeza. Mas o povo disse, como quem diz, nós vamos viver isso para sermos o seu filho. Não, vocês são os meus filhos, por isso vocês devem viver isso. É o contrário. A nuvem ficou negra e a partir dali, toda vez que o povo pecava, se rebelava, Deus vinha com juízo. Antes não, antes ele vinha com graça. O povo murmurou que não tinha água, Deus tirou a água da pedra. O povo murmurou que não tinha carne, Deus mandou codornizes. Os pássaros caíam, eles comiam carne até se empanzinar. O povo reclamou que não tinha pão, Deus fez o pão brotar como orvalho no chão. Mas na hora que o povo quis viver debaixo da lei, vamos dizer assim, viver debaixo da lei, por isso nós temos falado para que nós vivamos debaixo da graça. A graça, e Deus estava dizendo, olha o que ele diz aqui, nós acabamos de ler, né? Tende visto que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de água. O que o povo fez para Deus tirar eles do Egito? Nada. O povo era idólatra, o povo estava envolvido com os egípcios, o povo já era murmurador, já era carnal. Tanto é que eles reclamaram coisas de carne, porque tinha cebola no Egito, porque tinha carne no Egito, mas Deus os amou. O que você fez para ser salvo por Jesus? Qual é o mérito? Nada. O que você teve que cumprir para ser amado por Deus? Nada. Então por que agora a gente acha que para ser amado por Deus a gente tem que fazer isso ou aquilo? Por que a gente acha que quando a gente peca, Deus não nos ama mais? Ou a gente não se sente amado? Porque a gente está conversando com o diabo. Em vez de estar lá no alto, estamos aqui na terra. Jesus disse para Pedro, para trás de mim, Satanás, porque tu não cogitas as coisas de Deus, lá do alto, onde a águia anda. Você só se preocupa com as coisas dessa terra, dos homens. Essa preocupação, isso tudo tem a ver com o que nós temos dito. Jesus disse, Jesus era a própria graça, a graça é uma pessoa. Aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, ou seja, para de se preocupar com as coisas dos homens, com as suas coisas, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. A cruz é o seu ministério, é a sua vida. A cruz é a razão da sua vida, porque foi pela cruz que você está vivo. Então, eu quero aqui falar sobre isso. Vocês conhecem um animal, a águia? A águia é um animal que vive muitos anos, até mais de 70 anos. Em média 70, que é até o número 7, o número de Deus, né? E é 10, 7, 10, perfeição. A Bíblia tem um simbolismo numérico. E a águia, ela tem uma capacidade de se renovar. Ela sobe, ela troca a unha, ela troca o bico. A águia, quando a tempestade vem, ela não fica na tempestade. Não obstante a tempestade ainda estar lá, o que a águia faz? Voa acima da tempestade. Ela usa todo o vento contrário que bate no peito dela para subir mais alto. Amém?
Você tem usado as tribulações que lhe afligem, os sofrimentos, para subir mais alto, ou você tem sido abatido pelo diabo? Porque nessa manhã eu vim aqui convocar você a ser águia, amém? Fala que é o ninho da águia aqui. Glória a Deus. A águia se renova, ela tem essa capacidade poderosa de se renovar. A águia, ela vai para, vamos supor, supostamente, para perto de Deus, vamos para o alto, né? A Bíblia fala, olhai para o alto, a águia voa muito alto, e ela vai para lá, pega essa figura comigo, ela sobe, as tempestades estão aqui, por isso só o crente que vive na graça, ele consegue se renovar. Ela sobe, vai lá no alto, você vê que os profetas, Elias, Eliseu, quantos deles foram para o alto, subiram para o monte, Moisés foi para o alto, para o monte, para ouvir a Deus, para ser íntimo de Deus. Alguns até acham uma caverna no monte, e os profetas são as águias são os profetas, e lá ele tem um tempo de ouvir a Deus, ao ponto de um cicio suave, passa a tempestade, Deus está nessa? Não. Vem um terremoto, Deus está nessa? Não. E passa um ventinho, uma coisa, porque lá em cima, você fica tão sensível a Deus, que um vento assim, um cicio suave, você ouve Deus falando. Aqui na terra é tão barulhento, tão agitado a nossa vida, e falo por mim, que sou um deles também, estamos tanto para lá e para cá, preocupado com tantas coisas, e Deus está falando o tempo todo, e nós estamos de ouvidos tampados, e muitos estão surdos espiritualmente, porque não sabem se renovar em Deus, e uma hora esse vulcão vai explodir, uma hora é ativismo, para lá e para cá, e aí a gente, tá bom pastor, amém, e tudo, mas se você ver, vai ter uns sintomas que essa pessoa está com problema, que a gente tem alguns sintomas, não cumpre isso, ela quer ser frutífera, ela quer acertar, ela quer cumprir toda a lei, e está de bom coração, gente, muito bem intencionada, mas não se renova, não tem intimidade. Então o que acontece? Alguma hora, você não está vendo, está tudo debaixo da terra, está tudo igual, uma hora, cadê o irmão? Se rebelou. Cadê fulana? Disse que vai dar um tempo, mas era perfeita, era uma pessoa que todo mundo gostava, era uma pessoa, estava ótimo, poxa, eu amava tanto, era tão simpática. Aí você liga, é outra pessoa que está no telefone com você. Não, fulano, não quero mais não. É da noite para o dia que acontece isso, amados? Vocês acham que é da noite para o dia? Acordou de pá virada, isso não existe. Assim, para tomar uma decisão dessa. Isso é lei, a pessoa vem sendo acusada, vem sendo ministrada. Abra comigo com Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12, versículo 14. É que, gente, na verdade, eu vou falar para vocês uma coisa. Um culto de 1 hora de mensagem, 45 minutos, não é nada perto daquilo que Deus precisa falar com a gente, amém? Você não pode depender disso. Nós precisaríamos ler aqui todo o trecho do capítulo 12, a mulher e o dragão. A mulher é a igreja, o dragão representa aqui Satanás, em Apocalipse. Tá certo? Então, não dá para ler tudo, mas eu vou ler a partir do versículo 9, 12, 9. Olha comigo, 12, 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor, diga sedutor. Se ele é sedutor, é porque ele seduz. Então tem algo nele que atrai. O sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos, que são os demônios. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador. O que ele é, gente? Acusador. Então quem está na lei, ele é aqui o advogado de acusação, fica debaixo de acusação. O acusador de nossos irmãos, e o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do seu esforço próprio.
Está escrito assim na sua Bíblia, não? A sua versão não está, não? Na minha versão está escrito assim: eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Diga para o seu irmão, não é pelo teu sangue, é pelo sangue do Cordeiro. E por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Por isso festejai, ó céus, e vós os que neles habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher. A mulher é quem, gente? A igreja, a noiva, né? A igreja, que dera à luz o filho varão. Quem é o filho varão, gente? Jesus. Amém? E foram dadas à mulher as duas asas da grande, aleluia, da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Aleluia. Então foram dadas à mulher as duas asas da grande águia. Então você vê lá no início a águia, a Bíblia é perfeita, aqui, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aonde é sustentada por um tempo e por mais outros tempos. O que Deus está mostrando, querido? Que não importa se é tempo de escassez, se é deserto, se é luta, o importa é o seguinte: você é uma águia. José, como o pastor Lino falou, ele era o mesmo na prisão, nunca reclamou dos seus irmãos na prisão, nem quando foi o homem mais poderoso do mundo abaixo de Faraó. José, ele era um homem íntegro, ele sabia esperar em Deus. Em nenhum momento mostra na Bíblia José reclamando do tempo. E ele falou: olha, meu amigo, quando você entrar lá para o reino, tu lembra de mim. Lembra de mim. E 2 anos se passaram. E José não atribuiu nenhuma falta a Deus. Não reclamou com Deus e continuou esperando. Você sabe por que José continuou esperando? Sabe por quê? Diga comigo, porque José era uma águia. José é uma águia. Aleluia. Vai comigo lá em Isaías capítulo 40. Todas as águias digam glória a Deus. Isaías 40, versículo 28, diz assim: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Se você não sabe, eu estou te dizendo aqui. Não se pode esquadrinhar o seu entendimento, faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exausto caem. Mas os que esperam no Senhor, diga comigo, os que esperam no Senhor. Mais uma vez, os que esperam no Senhor. Diga, saber esperar em Deus. Diga, o lugar espiritual da espera em Deus. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, aleluia. Correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Aleluia. Por quê? Porque quando a águia... Cadê a águia? Não tem a imagem da águia aí, não? Bote aí, deixa o vídeo, deixa a águia voando para os irmãos se inspirarem. As ovelhas, quando ficavam olhando lá, procriando, e estava lá Jacó, ele botava as varas, ele nascia tudo malhada. Bota a águia aí que vai virar tudo com asa. Cadê a águia? Ela voa, isso, sem som. Deixa ela aí, mas olha para mim, tá? Vou olhar um pouquinho para ela também. Olha a altura que ela está, meu Deus. Glória a Deus. E a águia, ela fica voando, ela vai bem alto, e aí chega lá, ela passa um tempo pertinho de Deus, amém? Porque está no céu, metaforicamente falando, e ela se renova, aleluia. Olha só, olha você, glória a Deus. E ela vai se renovando. Por isso que a Bíblia fala, por isso que está na Bíblia,
depois que os estudiosos de animais, tem um nome? Veterinário, não. É biólogo, né? Depois que os biólogos, anos depois, descobriram isso, que a águia se renova, a Bíblia já falava há muito tempo. Amém? Aqui, ó. Talvez que melhor. O que a Bíblia diz? Que quem é como a águia é aqueles que sabem esperar em Deus. Então é fundamental eu saber esperar em Deus. Amém? Porque os que esperam no Senhor, o que eles fazem? Eles renovam suas forças. Os que não sabem esperar em Deus, pode ser crente na igreja, pode ser pastor, eles se cansam. Nós já vimos que a lei cansa, não é? A pessoa que tenta viver debaixo da lei, ela tenta ser o melhor, e no final descobre que ela não consegue ser o melhor, acaba sendo o pior, e depois acaba não sendo nada, porque vai embora da igreja, porque não conseguiu ser crente, e vive se esforçando para ser crente. Fala para o teu irmão, para de se esforçar para ser crente. E o diabo fica, não, você tem que ser melhor, se esforça para ser crente, para fazer tudo certo e tudo. E aí, renova as suas forças, sobem, aleluia, diga assim, já estou subindo, com asas como águia. Aí, depois ela te dá as suas perninhas. Já viu alguma asa, alguma águia fazendo maratona? Correndo? Já viu? Só que a Bíblia fala que essa águia, ela corre e não se fatiga. Ela caminha e não se cansa. Amém? Então ela está falando de quem? De você. Amém? Você tem asa, mas também tem pernas. Você também tem pernas. Então a águia, ela vai para a intimidade com Deus. Aleluia. Diga aleluia, glória a Deus. Abre comigo agora. Rapidinho que a gente já vai lá para onde eu quero. Deuteronômio 32. Deuteronômio, capítulo 32. Olha só que coisa linda. Olha lá você, gente. Deuteronômio, capítulo 32. Versículo 11, diz assim. Aleluia! Como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas e tomando-os, os leva sobre elas. Assim só o Senhor o guiou e não havia com ele Deus estranho. Amém? Fala assim, eu sou filhinho da grande águia. Amém, gente? O Senhor como a águia e você é filho de Deus como a águia. Está dizendo aqui, né? Hoje Deus, como a águia, está despertando a sua ninhada. Qual é o barulho que a águia faz? Eu não sei. Alguém me ajuda? As águias estão bem aí, vai. Faz aí, inventam aí, vamos ver se vocês estão bom. Faz aí. A ninhada, vai lá. Eu estou despertando a ninhada. Vai. Glória a Deus. Que ninhada linda. Vamos dar uma salva de palmas para essa ninhada. E aleluia. Cutuca o seu irmão e fala, Deus está te despertando. Ó, como a águia desperta a sua ninhada e voa sobre os seus filhotes, estende as asas e toma e os leva sobre ela, assim o Senhor te guiou. Amém? Mas tem Deus estranho, esse é o problema. Está dizendo, e não havia Deus estranho. Deus estranho é o diabo que fica no meio, querendo acusar. É o Deus, aí vem o Deus do namoro do pecado. Aí todo mundo pode. Aí você estava lá na águia voando, aí tem um Deus estranho. Aí você perde a asa. Aí vem o Deus da sonegação. Todo mundo faz. Aí vem o demônio, entendeu, gente? Da doença. Aí você fala, não, isso aqui é a minha gastrite. A minha. Eu já tenho muitos anos, a minha... Que sua, está repreendido. Casou com gastrite? Reparou que a pessoa, ela fala do remédio, ela fala assim com mais autoridade, é a minha cirrose hepática. Nem do marido ela fala assim tão bem, assim, tão próximo. Entendeu? Está repreendido. Fala assim, sai doença em nome de Jesus na minha vida. Glória a Deus. Agora vamos lá para Lucas capítulo 10. Glória a Deus. Minha gastrite, é minha isso, é minha. Tá maluco. Lucas capítulo 10.
Aleluia, versículo 39. Fala assim comigo, para lá e para cá. 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 Olha para o seu irmão e fala, cuidado, pode ser você. Já viu o formigueiro, quando alguém joga alguma coisa, aí a formiga vai para cá, uma bate cabeça com a outra, aí volta para lá, aí conversa, vai para lá, no final não vai a lugar nenhum? Formiga tonta, tem barata tonta, mas também tem formiga tonta. Versículo 38 de Lucas 11 diz, indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Diga, águia. Marta, olha só, graça, passou a graça, agora vamos à lei. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Aí Deus está vendo, diga assim, Deus está vendo. Então se aproximou de Jesus, igual ele está se aproximando de você agora, e disse, no caso ela se aproximou dele, ficou incomodada porque ele estava pertinho, né? E ele também está aqui vendo você. Senhor, não te importas de que minha irmã, Maria, tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Diga acusação, diga comparação, diga controle, diga mérito próprio, diga lei. Agora a ordem, ela está achando que Jesus é um juiz, olha só. Ordena-lhe, pois que vem ajudar-me. Pronto, olha a pessoa na lei. Bate o martelo, o juiz, e dá uma ordem aí, porque eu já acusei minha irmã, ela está errada, e ela dá uma ordem, uma sentença, transitada em julgado, que ela precisa me ajudar, porque só eu estou trabalhando. Bonito isso, não parece ser nobre? E a outra lá, cara paradona, sem fazer nada, e a outra lá na cozinha, eu vi uma mulher na cozinha, né? Para lá e para cá, para lá e para cá, e assim, eu sei que é necessário às vezes, aí pega o negócio quente, dá licença! Então, aí vai para lá e para cá, peraí menino, sai! Tava lá Marta, para lá e para cá, e a irmã podia ajudar, fazendo nada, mas ela se jogou ali e ficou paradinha, vamos ver qual é a melhor parte? E aí, ela falou, dá essa ordem, Jesus, para ela. Versículo 41, respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, diga assim, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupa com muitas coisas. Quantas vezes eu ouço Deus falar assim, Marto, Marto? Você já ouviu também? Anderson, andas inquieto, preocupa com muitas coisas. Versículo 42. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo só uma coisa. Diga assim, só uma coisa. Diga não ao para lá para cá. Só uma coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e isso não lhe será tirada. Diga ai. Quem que você acha que das duas aqui vai sair dessa reunião? Reunião espiritual. É uma reunião espiritual, sim ou não? Jesus vai comer na sua casa. Você convida o pastor, pode convidar que eu vou, para almoçar na sua casa. Aí você fica, glória a Deus, né? Uma reunião espiritual, aí né? Amém, porque é a figura do pastor, né? Você respeita, um homem de Deus e tal, vai na sua casa comer, aleluia. Mas aqui Jesus, aí você tem a Marta para lá e para cá de Souza, né? E tem a Maria que é dada aos pés da Silva. É Souza também, né, irmãs? Você também é Souza, né, pastora? Glória a Deus. Não sei. Não, mas ela falou, por que você usou Souza? Foi sem querer, amor. Então, acabou a reunião. Tchau, meu pastor. Tchau, Jesus. Foi muito bom e tal. Aí Jesus foi embora. Tchau, né? Jesus foi com seus discípulos, sei lá, foi embora. E tudo. Aí no final, sentou as duas no sofá. Quem é que está renovada?
Como é que está Marta? Acabada. Nunca mais esse pastor vem aqui em casa. Só no que vem, tá, irmã? Lavei louça, fiz de tudo. Tu nem me ajudou. Ainda quer discutir com a outra. Cansada, estressada, né? Magoada, né? E talvez com raiva de Jesus, do pastor. Porque ele falou que a outra que estava fazendo coisa importante. Mas não está fazendo nada. Como é que é isso? Está dizendo que Deus abençoa quem não trabalha? Sim, é o que trabalha. O trabalho é considerado como dívida. Mas é o que não trabalha, mas crê, a sua fé é imputada como justiça. Amém? Quem foi a águia aqui renovada? Você sabe como a águia faz? Ela para lá e fica raspando sua unhazinha. Aí fica lá esperando. Tá já caindo tudo, né? Aí cai o bico, cai a unha. Aí ela espera. Diga intimidade. Diga assim, eu me renovo em Deus. Na intimidade com Ele. Amém? Nunca ache que você vai se renovar no para lá e para cá com Deus. Você vai bater a cabeça. Alguma hora esse vulcão vai explodir. Alguma hora a Marta vai ficar estressada. E aqui nós temos visto que a intimidade... E avaliando um casal protótipo, por exemplo, onde eles se dão bem, fazem tudo juntos, são da igreja, são líderes, pode ser você, pode ser qualquer um, esse casal, mas tem uma dificuldade, foi o que Deus falou no meu coração isso, de intimidade do casal, você sabe o que eu estou falando, né? Naquele momento o negócio não acontece, uma das partes não tem desejo. Eu acho que Marta aqui ia falar, muito bom a vinda do pastor, mas só no que vem de novo. Tem casal que é uma vez por ano, misericórdia, né? Uma vez por mês. Já pensou falar, você vai casar agora para você ter intimidade com o seu marido uma vez por mês. Ou uma vez por ano. Você gostaria disso? Quem gostaria? Ninguém, né? E aqui eu fico pensando, né? Ó, estou falando de intimidade. Estou fazendo uma analogia com um relacionamento íntimo entre homem e mulher. Marta acabou de ter uma intimidade com Jesus. Foi ou não foi, gente? Maria, perdão. Sentadinha, quedada, ouvindo. Diga boa parte. Diga é muito bom. Diga aleluia. Amém? Diga intimidade é muito bom. Diga intimidade é o segredo. Amém? Quer que eu te diga? Você pode até ser maluco igual o pastor Judá Bertelli. Se você tiver intimidade, você vai para qualquer lugar. Amém? A intimidade faz a sua loucura ficar uma bênção. Eu estou brincando assim, o jeitão dele, mas é um homem de Deus, um homem santo e tudo. Mas assim, livre. A intimidade te liberta. Mas aí, temos inauguração. Eu não estou botando a culpa na inauguração, nem na comida que Jesus comeu com Marta. Jesus tinha que comer. Amém? Quando eu for na sua casa, se você não botar comida, eu vou falar, olha lá. Você fala, é Marta, pastor, não pode ser, vai ficar em jejum aqui em casa. Eu falo, não, irmã, eu vim para comer e comer bem. Brincadeira. Você tem que aprender a lidar com as duas coisas, amém, gente? E aí o que acontece? Intimidade é o segredo. A intimidade. E aí esse casal protótipo não tem intimidade, mas tem tudo, exteriormente falando. Aí Deus falou ao meu coração, filho, é assim que eu me sinto quando eu vejo vocês na igreja, falou isso ontem, para lá e para cá, fazendo tantas coisas que são boas, a comida é boa. Amém? Amém, cozinheiras? A comida é boa, o prédio é bom, a inauguração na Barra é boa, mas a gente fica para lá e para cá, e em vez de priorizar a melhor parte, a gente tira a melhor parte, e quando vai ver não tem nem mais tempo para a melhor parte, porque você já acabou, a chama já apagou, você está cansado, você vai dormir. Aí de manhã acorda, vai lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. Diga comigo, a melhor parte é a intimidade. Diga, essa parte é que me renova em Deus. Amém, queridos? Intimidade. Conhecer é um segredo, porque essa palavra
Ah, eu conheço a Deus. Nem importa tanto o quanto você conhece a Deus, importa o quanto Ele te conhece. Não é verdade, gente? Se você chegar lá na Casa Branca e falar que conhece o Obama, que lê tudo sobre ele, que é fã, conhece o nome do primeiro cachorro que ele teve, né, a primeira dor de dente que ele teve, aí você vai falar, eu posso entrar por causa disso, por segurança, ele vai deixar você entrar? Não. Agora, se por acaso o Obama te conhecer e ligar, deixa que eu conheço, você vai entrar? Então não importa, para você entrar, importa o quanto ele te conhece. E conhecer não é estudar tudo sobre a pessoa, não é ler, não é falar, é estar com ele. Amém? Estar com ele. O quanto tempo nós temos estado na presença do Senhor. E eu vou te falar, não necessariamente orando, não necessariamente lendo a Bíblia, não necessariamente trabalhando, é estar com ele. Amém? E ficar com ele. E Deus me falou que o mesmo sofrimento que nós, por exemplo, que um homem sente, por exemplo, um homem, ele tem, via de regra, naturalmente, assim, um desejo mais aguçado, mais desejo, é mais uma necessidade até fisiológica para o homem, a intimidade com a sua esposa. Não é verdade, gente? Eu tenho até um livro muito bom, que é o Ato Conjugal, Tim LaHaye, né, amor? Que ele fala lá o que é o sexo para o homem e a ausência dele, e o que é o sexo para a mulher e a ausência deles. É muito bom esse livro. Então, o homem vai ficando meio maluco, assim, meio esquisito, assim, entendeu? Fica agressivo, Aí quando você não sabe o que é, quando você vê, é por isso. Mas mesmo assim, o homem de Deus, ele pode ir a Deus e se renovar. Amém? Nos períodos difíceis, ele pode ir, porque em Deus é a solução para qualquer coisa. Mas Deus me falou também que ele sofre pela falta de intimidade da sua igreja. A gente faz tantas coisas, conferência do MDA, atividades, tudo isso é uma bênção, gente, não estou condenando nada disso. Mas Deus quer estar mais tempo com você, amém? Deus quer te renovar. Deus sofre quando você, a noiva, não consegue ter intimidade com Ele. Não ache porque você está na igreja, participando até de célula, de um monte de atividade, que isso por si só será, vamos dizer assim, suficiente. Você precisa estar com Deus, amém? Precisa de intimidade com Deus. Se joga aos pés dele. Quanto tempo você não ficou jogado aos pés dele? Vai com música, bota o CD, vai sem música, canta você, até rimou, né? Fica cantando, porque em línguas, fica orando. Faça uma coisa louca, mas seja movido pela paixão e pela intimidade. Amém, queridos? Amém? Baixe sua cabeça, eu quero orar por você.